conversar sobre os melhores locais para poder alocar essas máquinas? Nós da Maramix vamos passar a nossa opinião e você, aqui nos comentários, deixa a sua. Se você já trabalha com máquina ou tem vontade de trabalhar, a gente pode trocar figurinhas e entender juntos os melhores locais para alocação de máquinas de vending machine. Vem comigo! Pessoal, estamos aqui de braços abertos para mostrar para vocês como é que nós por aqui pensamos no momento de alocação das nossas máquinas automáticas de todos os modelos e tamanhos que nós trabalhamos por aqui, tá? Nós vamos separar nossa análise em 3 segmentos diferentes. As de bebidas doadas, que são as empresas que compram a bebida para doar para parceiros. Revenda de bebida, que são as empresas que adquirem as máquinas conosco para revender as bebidas, por exemplo, as lanchonetes. Tá? E o mercado de varejo de venda direta, que a máquina fica lá para o cliente comprar direto. Tá? São 3 segmentos bem diferentes, com objetivos diferentes. Dentro de cada segmento, nós analisaremos em 5 aspectos diferentes. Por isso, então, a gente vai ter pelo menos 15 análises. Tá? Começando com a bebida doada, né, qualquer máquina pode doar bebida, já que ela precisa só tirar qualquer bebida, não precisa de sistema de pagamento, nada demais, né? Aqui um exemplo de máquina que tem uma porção de containers, que vai os pós aqui dentro, que pode ser café solúvel, chocolate quente, cappuccino, etc. Tá? Uma máquina para alto volume. Pode ter também uma máquina de baixo volume, por exemplo, essa daqui é uma máquina de café expresso que moe o grão na hora, coloca o grão aqui dentro e as pessoas vão tirando a dose e, né, de tempos em tempos você faz um método de negociação, né, que a gente vai ver mais para frente. Então, o que é esse segmento de bebidas doadas? As empresas, elas podem ou para oferecer conforto para os clientes, para o parceiro, para o funcionário, oferecer café. Pode ser de máquina, ou pode ser o passadinho, né? Aquele da copa e tal. Aqui, a gente tem essa coisa de defender a máquina porque ela tem bons custos, ela tem a parte automática, fica lá o dia inteiro, não tem desperdício, né? Tem N vantagens para quem contrata nesse formato. Então, é um formato que é muito atrativo, principalmente pela praticidade, pelo conforto de quem está tirando, pela falta do desperdício, né? Os outros métodos manuais, eles têm muito desperdício. Esse daqui, como ele é monodose, então a gente tem esse lado de defender esse método, né? A novidade, talvez vocês não saibam, é que tem muitas empresas que estão embaixo de sindicatos que obrigam a dar café. Então, quando você obriga a dar café, as empresas têm que estar lá servindo o dia inteiro o café. Tá? Então, assim, é onde a máquina entra como uma solução. Então, a empresa ela pode dar café porque é um conforto, porque é um prazer dela dar o café, ou pode ser uma obrigação na convenção coletiva, né? Imposta pelo sindicato. E não tem limite para doar bebida. Pode ser em qualquer máquina. Elas podem sim, ser desde essa pequenininha quanto as máquinas maiores. O potencial desse mercado. Normalmente, quem doa doses menores, não doa aquele copão, né? Porque para evitar o desperdício, para ter um custo mais atrativo. É um mercado com alto volume e com preços mais reduzidos. Tá? Por que com alto volume? Alto volume de doses. Porque se você coloca numa empresa que tem 100 funcionários uma máquina, certamente ela vai tirar pelo menos 200 bebidas por dia. Porque é de graça. Então, as pessoas, na hora que der uma vontadezinha de um café, de um chocolate quente, de um cappuccino, tipo de máquina que tiver lá, a pessoa vai lá e toma. Então, é um negócio muito legal. Você sabe que doar bebida é um negócio que certamente vai ter um ótimo consumo. Tá? Você sabendo quanto tem de pessoas, você consegue calcular. Tá? Pode fazer café expresso solúvel. Normalmente, por aqui, dependendo da onde a gente colocar, a gente calcula de 2 a 5 bebidas por pessoa por dia. Então, pensa, né, se forem 10 pessoas com 2 bebidas por dia, a gente já está falando de ser 20 bebidas por dia. Ou 50 bebidas por dia. Mas, Rafael, como que você sabe? A gente, na verdade, não sabe. A gente tem alguma experiência. Então, o que a gente analisa? Por exemplo, aonde está a máquina em relação às pessoas? Esse é um ponto. Se a máquina está muito longe, tira menos. Se a máquina está perto, tira mais. Outro ponto, qual é a rotina das pessoas que vão consumir? Porque tem empresas e empresas. Por exemplo, dentro de um call center, as pessoas trabalham umas 6 horas com intervalinho para bebida. E um intervalo muito curto que tem que comer muito rápido. Ou seja, não dá tempo para ficar enrolando na copa, por exemplo, como em outras empresas dá. A pessoa pega um café, daí sai entra uma pessoa na copa, fica batendo papo. Essa pessoa saiu, a outra entrou mais uma, ela tirou um outro café na mesma ida à copa. Então, tem isso também. Tem um segmento, por exemplo, a gente sabe que o pessoal de TI, por exemplo, toma muito café.
diferente de outros segmentos que tomam menos. Então, a gente vai tentando tirar com a nossa experiência o cálculo de doses por pessoa. Interessante, todos são consumidores, porque quando você tem que comprar uma bebida, dificilmente você vai numa bebida mais ou menos, ou no geral, né? Uma bebida, não gosto muito, mas vou comprar. Agora, quando é consumidor, às vezes você não gosta de café. A pessoa não gosta de café, mas vai lá e tá com um monte de açúcar, faz o café virar, tipo, um pouquinho de café no copo de açúcar, né? E acaba tomando. Por quê? Porque é de graça, porque tá a fim de tomar alguma coisa quente, ou doce, ou para acordar, ou para sair da cadeira um pouco. Então, por vários motivos, porque quando você compra, você quer comprar um produto de qualidade. Quando você toma de graça, você acaba relevando um pouco a coisa da qualidade, né? Um exemplo aqui, conforto em clínicas, a gente tem diversos prestadores de serviços diferentes que poderiam servir conforto, a clínica, a oficina, e etc, etc, etc. Tá? Tanto o café quanto bebidas lácteas. As bebidas lácteas e o café, como eles são de menor tamanho, tem uma relação custo-benefício muito boa, né? Também pode ser grandes máquinas para indústrias, por exemplo, tá? Para colocar, por exemplo, né, num chão de fábrica, também cabe muito bem. Tá? Uma das grandes vantagens é que, nesse caso, normalmente a gente faz contrato com empresas e os contratos são maiores, né, com volume mínimo garantido. Então, a gente, na hora de fazer o contrato, a gente fala, olha, eu vou colocar a máquina, mas para amanhã você não fala assim, reduziu o quadro, ou a empresa mudou para outro lugar, né, um determinado segmento, ou para se terceirizar, e você ficar com um contrato longo, né, com uma venda muito abaixo, porque você teve o custo da instalação, o investimento na máquina, você faz a sua conta de empresário, né, do segmento de operação de máquinas. Então, você normalmente coloca um volume mínimo garantido, que garante, pelo menos durante o tempo do contrato, que você tenha um faturamento mínimo naquele período, né? O que significa operar essas máquinas? Aqui algumas observações, tá? Tem muita coisa para falar, aqui a gente pegou algumas principais para passar para vocês. Grandes empresas pedem que o fornecedor da máquina cuide da operação. O que isso quer dizer? Que não vai ter ninguém lá que bota a mão na máquina nas grandes empresas. Então, o operador, por exemplo, a Maramix, que opera direto ou através do seu sistema de franquias com os franqueados, precisa ir todos os dias fazer limpeza e abastecimento. Às vezes, dependendo do volume, até mais de uma vez por dia. Médias e pequenas empresas, é ainda aceitável a gente pedir para que ele tenha um funcionário que a gente treine para que ele faça isso. Por exemplo, 15 minutinhos por dia numa máquina, deixa ela impecável e abastecida. Poderia ser feito por um funcionário interno, caso a empresa, né, tivesse essa abertura, né? É uma operação trabalhosa, então, de limpeza e abastecimento diário, tá? Normalmente, máquinas grandes necessitam de acessórios como porta-copo, mexedor, etc. Tá? Máquinas menores a gente consegue deixar à parte. Tá? E a empresa banca tudo isso. Né? Bebida doada normalmente é assim. Né? Quando é fora da máquina, a empresa acaba bancando. Quando é dentro da máquina, normalmente o operador que abastece já coloca junto do preço da dose. Né? Ou vende os insumos e abastece. É um tipo de máquina que normalmente ela pode ser livre assim no sentido que você pode tomar 100 bebidas por dia, ou pode ter um sisteminha de ficha ou cartão. Então, por exemplo, a empresa ela dá a bebida, mas ela quer limitar a 2 bebidas por dia. Daí o funcionário vai lá e recebe 45 fichinhas por mês. 45 não, porque é número ímpar. 46 num mês que tem 23 dias úteis. Né? Então, ou um cartão de voucher. Normalmente, isso tem que estar previsto na sua negociação, porque a fichinha custa e o serviço de oferecer um cartão de voucher, aquele que ele, né, bate ali no sisteminha da máquina que vai debitando, né? Ele ganha um crédito mensal, tipo cartão de ônibus, né? Normalmente, bebida doada tem um SLA, que é um acordo de nível de serviço muito agressivo, tipo, se a máquina ficar 4 horas parada, se a máquina parar, o operador tem até 4 horas para poder vir aqui botar a máquina para funcionar. Então, né, isso exige que você tenha isso no seu planejamento. Sempre que você se ausentar, né, eu vou fazer uma rota longe que hoje eu não conseguiria atender. Tem que ter um plano B para conseguir atender aquele cara. Né, e isso tem que estar previsto no orçamento. Posso dizer, como experiência de mercado, que este é o ponto onde as empresas mais pecam,
as operadoras de máquina, porque a gente, nessa coisa de brigar por preço, para conseguir entrar em grandes contas, acaba baixando muito o preço, que cabe na venda do insumo, mas não cabe na parte de gestão de risco, né? Então, a gestão de risco não entra no business plan dos operadores, né? E é aí que acaba dando ruim, né? Como dizem por aí. Quando se tem um grande volume, você pode ou aumentar o número de máquinas ou colocar máquinas maiores. Qual que é o problema de colocar máquinas maiores? É que ele tem grandes logísticas. Então, se são contratos menores ou de mais risco, a gente aqui prefere colocar máquinas menores, porque evita de ter grandes logísticas. Então, vou colocar num lugar, mas o cara não assinou o contrato ainda. Pô, uma logística de uma máquina de 1,80 m, ela vai custar para mim pelo menos uns R$ 700 de ida e volta, né, para poder instalar, depois de retirar. Então, já é um grande custo para diluir no tempo, tá? Então, a gente tem esse cuidado. E a maior para todo mundo aí, como é uma operação de muito custo, porque quando você fala, se eu compro um insumo por X e vou vender por X vezes 2, você já tem um lucro fácil de calcular. Mas, se você não coloca a operação diária no custo dessa operação, você se estrepa. E tem um negócio no mercado de máquinas que, assim, calcular o custo de uma operação onde você passa uma vez, 2 vezes por mês, você consegue passar no mais ou menos, num cálculo mal feito. Mas numa operação diária, às vezes mais de uma vez por dia, é um impacto muito profundo no negócio, onde um erro de 20% no cálculo de operação pode matar aquela operação, e você já assinou o contrato. Tem que ter muito cuidado com operações grandes. Na parte de concorrência, quem são os concorrentes? Por quem eu tenho que tomar cuidado na hora de alocar para saber se a gente vai ter ou não sucesso? Tá? Você tem principalmente uma vantagem competitiva de não ter preço, ou seja, não dá, a pessoa não vai comprar em outro lugar se tem uma boa bebida de graça. Se ele está com mais vontade, ele troca o botão, ele sai do café, vai para o chocolate, sai do chocolate, vai para o cappuccino, né? Porque é de graça, né? E se tem qualidade, claro. Então, os maiores concorrentes são máquina parada. Tá? Então, se a máquina contém alto volume, você vai ficar parada, cada tempo parada de um alto volume, ele é uma perda grande, né? Tem a desvalorização da bebida grátis. O que acontece no mercado é que, principalmente porque tem as empresas que são obrigadas a dar a bebida, elas procuram preço. Quando você procura preço, você acaba abrindo mão da qualidade. E aí que mora também o perigo, porque daí vem aquela bebida aguada, vem aquela bebida, né, que não satisfaz. Porque se você quer servir conforto, você paga uma bebida boa, né? Você não paga uma bebida ruim, porque você não está oferecendo conforto, você está oferecendo, na verdade, queimando a imagem da empresa. Então tem isso. E o chamado técnico, né, porque tem grande volume, ele também, se ele demora muito, né, se ele é muito recorrente, se não tem uma pessoa que na hora que vai fazer a visita da máquina já faz uma preventiva, já limpa, já orienta, se ela não tem esse hábito de fazer tudo isso, o chamado técnico acaba virando um alto custo, né, tanto por quebrar muito, que deixa de faturar, tanto quanto o custo de operação. E, na minha opinião, quando é um bom negócio fazer a operação da máquina de bebida quente? Quando o volume é suficiente para pagar a operação longe ou fazer máquinas baratas que estão na rota. Por exemplo, eu trouxe uma foto aqui, uma pousada em Teresópolis. Lá, a gente está em São Paulo e Teresópolis está a pelo menos 6 horas aqui do nossa base, que é essa máquina aqui. Esse é um exemplo de que a operação à distância ela pode ser boa, desde que bem combinada. É uma máquina numa pousada que tem clientes, tem hóspedes todos os dias, focada mais de sexta a domingo e feriado. Tá? Então, o que a gente combinou com o cliente? Olha, você vai ter, como você é uma pousada bem de interior, né, meio do mato, você pode ter problema com todos os operadores. O que a gente pode combinar é que se tiver alguém disponível, nós conseguimos fazer a parte de operação e até manutenção básica com alguém daqui. Você topa? Ele topou. A gente colocou já há alguns meses e nunca mais precisamos voltar e a gente faz mensalmente o acompanhamento com essa pessoa. Ou seja, a gente conseguiu combinar uma maneira de uma parceria onde não havia custo. Então, não é impossível fazer bebida doada e não visitar. Isso é possível, desde que seja bem combinado.
tá? Se não for assim, se eu tivesse que voltar em Teresópolis 2 vezes por mês, seria um bom negócio? Não seria. Tá? Eu teria, então, que me limitar a fazer as máquinas na rota. Bom, empresa que tem SLA agressivo necessita de preços compatíveis. Você quer que eu esteja aqui 2 horas depois da máquina quebrar, abastecendo todos os dias, né? Necessariamente limpando as máquinas todos os dias. Tá? Então, tem que ter SLA agressivo. Se ela não quiser pagar por isso e ter SLA agressivo, provavelmente você está fazendo um mau negócio. Quando o cliente é compreensível, tá? Porque existe a situação de, poxa, minha equipe está toda na rua hoje, você consegue fazer hoje o café passado, porque quando ele pediu a máquina, antes disso, ele já tinha lá o coador, a panela, ele já sabe fazer o café. Então, hoje você pode fazer porque eu estou longe, eu não tenho uma equipe no local. Né? Porque se tiver que pagar alguém parado, né? Provavelmente tem alguma coisa errada por aí. Então, isso é legal também, tá? E o baixo risco de não ter o consumo esperado, porque você pode colocar a máquina no lugar de bebida doada, mas a pessoa fala, não, aqui tem 10 pessoas, mas na verdade aquelas 10 pessoas, elas são trabalho de campo e ficam 2 dias por mês lá dentro, ou seja, ela não vai ter volume. Né? Então tem que ter o consumo. No caso da pousada, na pandemia, quando para, não tem volume. É um risco, né? É um risco, que é esse que a gente está correndo nessa foto, inclusive. Tá bom, gente? Falando da revenda de bebidas. A revenda de bebidas, para nós, é um dos mercados mais promissores. Por quê? Qualquer um pode vender bebida por aí, que não afeta o custo, diferente da bebida doada, ela é um custo da empresa, ela é um investimento no conforto, ela é um custo de obrigação que o sindicato impõe para servir o café. Já a bebida revendida, ela é lucro, ou no mínimo você paga a comodidade de ter um cliente consumindo ali um produto que eventualmente você não tem, ou que seja, né, o produto que atrai o seu cliente. Então a gente pode considerar qualquer máquina como uma máquina boa também para fazer revenda de bebidas. Aqui alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, o resumo do negócio. Quem que revende bebida? Lanchonete, padaria, restaurante, estabelecimentos que fazem a bebida quente, uma fonte de receita. Tá? Olha esses aqui, banca de jornal em Campos do Jordão. No inverno, Campos do Jordão, aqui no interior de São Paulo, ele vira assim, um negócio com um absurdo de movimento, com muitos eventos, muitas empresas se dedicam a colocar funcionários, passando boa parte do inverno por lá. Ou seja, até a banca de jornal tem espaço. Tá? A gente não tem venda no verão lá, normalmente só tem venda no inverno, que tem bom fluxo. Daí a gente coloca em algumas bancas de jornais na cidade. Tá? Esse aqui é algum exemplo, uma máquina de café expresso e uma máquina de bebidas lácteas, tá? Que era o que o balcãozinho aqui sustentava de peso e de acomodação. Tá? O estabelecimento compra os insumos, como é que funciona? O estabelecimento compra os insumos ou a dose, a gente pode negociar por dose ou venda de pacote de 1 quilo de insumo, a preço menor e adiciona normalmente de 2 a 3 vezes sobre o valor da compra. Exceto o café, que às vezes chega a 1000%. O café, por exemplo, é comum ele achar café a 40 centavos no mercado. E ele vende a R$4. É 1000% de margem praticamente, né? No insumo contra insumo, né? E nos lácteos ele tem uma margem de 2 a 3 vezes o valor da compra, que é um bom lucro também no comércio, né? Vamos combinar. Tá? Na Coca-Cola que ele compra R$2, ele vende a R$4,50. Está dentro aí dessa mesma margem. Nas revendas de bebida, a gente tem como potencial de mercado, normalmente, é muito amplo o que tem de potencial. Você pode colocar uma máquina de café expresso numa lanchonete pequena ou num restaurante, vender a dose a R$1,50 para esse estabelecimento e ele vender a R$13,50, por exemplo, e todo mundo teve lucro. Se você, por exemplo, operador, né, por exemplo, um franqueado da Maramix, ele compra aqui um café na faixa de 25 centavos e pode vender a R$1,50. E então ele teve 1,25 por dose. E quem compra 1,50, que é o estabelecimento, pode vender a 3,50. Ou seja, ele conseguiu com 10 doses ter negócios lucrativos, porque a máquina de café expresso é pequena, é barato, só pouca operação, tal. Ou pode ser uma operação muito potente. Né? Por exemplo, nessa foto, é um posto de gasolina na Dutra. A gente tem a parceria com a marca Illy e a gente coloca máquinas com esses produtos Illy também, né, o café Illy. E olha só, essa é uma operação de centenas de doses por dia. E o que a gente faz para ela rodar bem? A gente coloca várias máquinas, né? Então,
Ir para o estabelecimento, mais uma vez, é excelente negócio, compra mais barato, vende mais caro, não precisa de funcionários para ficar preparando o café ou as bebidas, é só vir aqui e apertar o botão. Imagina quantas pessoas teria para ter 400 doses por dia, para preparar 400 drinks por dia, né? Ele teria que ter um batalhão aqui, né? Mas não, agora ele faz com a máquina, né? Tem um mercado muito, muito grande, porque todo mundo que consome fora do lar pode ser consumidor de máquinas de bebidas quentes, né? E é um negócio muito escalonável, porque ele dá pouca manutenção, tá? O que acontece? Nesse mercado, a gente, por exemplo, passa nessa loja da Foto cerca de uma vez por mês. A gente passa para regular o café expresso, a gente passa para poder limpar as máquinas, mas o povo que foi treinado lá, os atendentes, o gerente, eles sabem fazer. Então, o nosso trabalho é de supervisão do trabalho deles. E por que o negócio é escalonável? Porque se eu passo só uma vez por mês, uma visita de 1 hora, mesmo num ponto que dá quase 500 doses por dia, dependendo do dia, se for, por exemplo, como é na estrada, um sábado de manhã, então a gente tem aí um negócio que dá para colocar em qualquer lugar, gastando pouco com operação e mão de obra, não é? Então, esse é um negócio muito interessante. Diferente das doses doadas em grandes empresas, que tem que todo dia, aqui a gente passa menos. E na revenda de bebidas, quais são alguns pontos importantes da operação? Bom, o operador vira um treinador do funcionário local, o supervisionador e vai para tirar pedido, né? Então, a gente tem essa facilidade, como a gente falou no último slide. A operação fica de abastecimento e limpeza feita com equipe local, não precisa de sistema de pagamento. Pessoal, o sistema de pagamento, ele é um acessório e cabe praticamente em qualquer máquina, pequena ou grande, tá? Nesse caso, ele compra a bebida, o cliente marca na comanda dele e ele paga lá no caixa. A venda de bebida não precisa de sistema de pagamento. O sistema de pagamento, você paga a taxa do banco, você paga o recolhe da moedinha diário, você tem 1000 custos para o sistema de pagamento. Então, tem que tomar cuidado. Normalmente, quando as pessoas procuram uma franquia, é muito comum falar assim, Rafael, eu queria aquela máquina que tem sistema porque ela é automática. Assim, sim, você está completamente certo na sua afirmação, mas provavelmente por trás desse seu pensamento da máquina automática, você está procurando facilidade. E se é isso mesmo que você está procurando, facilidade, você precisa procurar um mercado que visita poucas vezes, não um mercado que você tem que passar todo dia para abastecer, recolher moeda e limpar a máquina. Tá? Bom, voltando aqui. Não precisa de acessórios com porta-copo, mexedor, etc., porque os acessórios eles ficam aqui do lado, tá vendo? Eles têm, né, na própria mesa do cliente. Você pode trabalhar com máquinas de médio e pequeno porte, não precisa de máquinas de grande porte, e você pode ou não colocar mínimo e tempo de contrato. Então, você pode colocar o consumo mínimo se você duvida do potencial do ponto. Ou você já percebeu que ele tem um bom trabalho de varejo, você pode não colocar tempo de contrato idem. Tá? Oportunidade de marketing local, porque você coloca em estabelecimentos que passam clientes variados, né, de todos os tipos, e em resumo, você tem uma baixa operação, que é operada né, pelo operador de máquinas, e é muito mais operada pelo cliente. Quem são os concorrentes, Rafael? Outras bebidas no mesmo estabelecimento. Então, por exemplo, a pessoa tem a máquina aqui, mas ela desenvolveu uma receita de chocolate quente que tem um jeitão dela lá, que ela quer saber. Mas se eu estou colocando uma máquina de chocolate quente e você criou um concorrente interno, você está tirando a venda da máquina. Se está cumprindo o objetivo de doses mínimas de acordo com a estratégia do operador, está tudo certo. Mas se não está, precisa ter uma conversa ali né, para saber qual é a estratégia do estabelecimento. Se vai ser garantir o mínimo, né, mesmo servindo esse chocolate com atrativo para o estabelecimento, etc., né, ou vai trocar pelas bebidas manuais. Tá? Porque as bebidas manuais, elas têm a vantagem de ser mais livres. Né? Você pode colocar banana dentro da bebida e servir, né, se isso for um atrativo local. Tá? Como também daria para colocar banana na máquina ou excluir a máquina do cardápio e fazer só a bebida manual, né? Bom, então a concorrência são outras bebidas do mesmo segmento, outras máquinas no estabelecimento. É comum a pessoa falar, mas se uma quebrar eu não posso ficar sem, e quer ter 2 máquinas, normalmente de um concorrente, né? Então isso é outro problema, normalmente por aqui a gente não entra com a máquina se tiver o concorrente.
tá? Ambulantes na região, concorrência desleal, por exemplo, tem um quiosquinho na frente do estabelecimento que é todo bonitinho, que vende essa mesma bebida, ou muito parecida, né? O mesmo cardápio pela metade do preço. Locais com muita oferta para pouca demanda, má administração de vendas e atração de clientes, e o cuidado ruim com a máquina, né? A pessoa que é desleixada com a máquina, beleza? Aqui é uma lanchonete, um prédio comercial de grande porte, um prédio que tem 18 andares, então tem um excelente consumo, tem aqui para revender bebida. Muitas empresas têm a bebida interna, mas aqui tem um salão com mais de 20 mesas, que pega todo esse corredor e vai até lá embaixo. Então, você analisar um estabelecimento com uma boa cara, com uma boa vitrine, com um salão de vendas grande, é certeza que você vai ter ali um bom potencial de vendas. Bom, aqui a gente tem uma outra foto, a sorveteria, a gente está falando de colocar aqui café na sorveteria, é isso mesmo, ele primeiro. A sazonalidade do sorvete é inversamente proporcional à do café, quando está calor, você usa no sorvete, quando está frio, vai no café. E aqui, nesse caso, a gente ainda usa as receitas de cappuccino e de café expresso para complementar o sorvete, isso mesmo. Tira café expresso e faz receitas com sorvete. Daí foi invenção do dono da Caramelo. Bom, quando que a gente acha ser um bom negócio? Quando tem movimento, quando tem poucos concorrentes internos, quando tem interesse do cliente em promover as bebidas da máquina. O cliente é o dono do estabelecimento, são as pessoas que trabalham no estabelecimento, porque o que acontece é que as pessoas são um pouco avessas à mudança, né? Então, você colocou uma máquina, quando ele já fazia o chocolate quente na mão, né? Então, assim, o atendente, às vezes, ele acha mais seguro para ele pegar lá o chocolate quente e misturar no leite, colocar no micro-ondas, por exemplo, ou tirar do esterilizador, porque se ele apertar o botão da máquina e sujar a máquina, depois ele não sabe muito bem como é que limpa. E isso vira um concorrente muito, muito forte. Às vezes no início você acha que não, mas vira um concorrente muito forte. Como é que passa por isso? Indo treinando o primeiro dia, treinando o segundo, treinando mais pessoas, né? E tendo o apoio dessas pessoas, principalmente do dono da equipe, tá? E o cliente tem que entender também, né, que se isso é uma melhoria no estabelecimento, o formato do padrão de servir, né, deixar o produto fresco, com maior qualidade, também o cliente tem que entender, tá? Então a gente tem que promover isso. Então, indo para o final, pessoal, aqui nossa visão de negócio, a varejo de venda direta ao cliente. Eu confesso desde já que este não é um negócio que a gente faz aqui com muita força. A gente não se esforça muito, porque o que acontece, eu vou passar para vocês, que é um mercado que depende do ânimo do comprador. A gente acha que trabalhar com varejo de venda direta é mais arriscado do que, por exemplo, fazer um contrato onde a gente garante tempo de contrato, garante venda mínima. Então, aqui ele é mais arriscado, mas a gente também tem esse know-how para poder transmitir agora aqui para vocês. Primeiro, o varejo de venda direta, como a gente falou, ele é um negócio, tipo, a máquina pode ser grande, pode ser média, pode ser pequena, pode ser menor que essa, que dá para colocar sistema de cartão, sistema de moeda, sistema de aplicativo, a pessoa compra com um celular, tá vendo? Isso aqui é uma máquina de 30 por 50, cabe em qualquer lugar. Tem máquinas um pouquinho maiores, intermediárias, essa máquina aqui praticamente cabe o mesmo volume de produtos que cabe nessas daqui, só que isso aqui é no formato tipo uma grande geladeira, né? Que tem uma logística um pouquinho mais diferente. Essa daqui está em cima ela é desse tamanhinho aqui, mas ela está em cima de um gabinete, que deixa ela com cara de máquina grande. Então, é só instalar os equipamentos que a gente entender que vale a pena. Num caso vai ser só moeda, no outro caso vai ser cartão. Quanto mais acessórios, maior investimento inicial e maior operação, né? Então, como é que a gente entra nesses espaços com a máquina preparada para o varejo? São espaços que são cedidos para locação de graça, isso mesmo, para comodidade, tá? Ou são espaços que as pessoas alugam, né? Tipo, olha, por exemplo, nesse exemplo aqui é um hospital. Ele falou assim, não, beleza, se você vender a dose a R$2, você me dá 15 centavos por dose, beleza? Aí a gente você faz aqui um relatório todo mês e o quanto de doses que saem, você paga 15 centavos por dose. Tá, esse é o formatinho, por exemplo, dessa máquina. Mas poderia ser um valor fixo, poderia ser um valor cedido gratuitamente. Vai depender do que, pessoal? Você querer ou não. Vai depender se for bom negócio.
né? Você não pode simplesmente pagar o que pedir, eu vou colocar a máquina e vou pagar R$ 1.000 por mês de aluguel num lugar que não vende R$ 500. Daí não dá, né? Aí não dá. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de entrar. Por exemplo, o que mais tem, assim, disparado são as pessoas chegando assim, não, porque eu queria colocar máquina no metrô. Não, eu vim atrás da franquia Maramix, porque vocês são uma franquia de máquinas, e eu queria colocar máquina no metrô, máquina na faculdade, o que mais tem? Mas, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Primeiro, quem coloca a máquina no metrô, normalmente está preocupado principalmente com o marketing da marca, porque dinheiro, na hora que você faz a conta, é uma conta que é, assim, muito, muito, muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Porque você nunca sabe de onde vai vir o volume. Não é porque tem volume de gente que é garantido o volume de venda. Não é. Depende de N fatores. Depende de você ter experiência para analisar o varejo. Então, você precisa ter experiência de varejo, experiência de bebidas quentes, experiência de hábito de consumo, para poder saber se a máquina vai ter um bom potencial. Por exemplo, se eu estou no meio da estação onde tem só passagem de pessoas, eu não tenho como, né, colocar uma máquina, porque ali é um alto fluxo de pessoas, as pessoas vão querer parar porque elas vão se sentir incomodadas. Se é um local onde o trem demora muito, as pessoas podem ficar com frio e querer uma bebida quente lá comprar. Então, ela está esperando, o trem demora, temperatura é fria, aí pode vender bem. Tem que ter bastante pessoas esperando para ter um bom volume de venda. Também se está esperando e não tem ninguém esperando, também não vende. Então, precisa de muita experiência para analisar faturamento. Para analisar custo e risco, também precisa de muita experiência. Então, não é fácil. Normalmente, quem vai, faz a conta assim, pelo menos se não der lucro, dá imagem, dá marketing. Beleza? Bom, como que é essa operação? Voltando ao mundo real, saindo desse nicho de metrô, de ônibus, de estação, né? Que isso daí assim, é um negócio que é ímpar, né? Os pequenos e novos operadores, não aconselho ninguém, não aconselho. Tá? Antes, pega experiência, por exemplo, nesse caso aqui. Eita, que não é uma padaria em Copacabana. Desculpa, a foto ficou errada e eu não vou corrigir agora, já falei muito tempo. Esse daqui é uma máquina, um comercinho, uma passagenzinha de box. Rafael, ele pode fazer? Pode. Tem vantagens? Claro que tem. Ela está aí o dia inteiro mesmo, a pessoa que vai atender para vender a roupa, ela pode ficar ali cuidando da máquina. Qual que é o problema? Se tem fluxo de pessoas, tem possibilidade de venda, ela pode vender. Qual que é o problema? Né? A máquina funciona com galão, ela só precisa puxar uma extensão com 220 aqui para fora. Não tem nenhum problema. Ou seja, isso abre um leque gigantesco de oportunidades. Não precisa ser um metrô, não precisa ser estação de ônibus, não precisa ser o corredor da faculdade, muito menos o shopping. Beleza? Como que é a operação? Precisa de limpeza e abastecimento diários, porque você colocar a máquina num lugar, dividir o lucro com alguém que possa operar aqui para você, você consegue fazer isso diariamente sem adicionar custo de operação. Tá? Pode ter o moeda, cartão, pode ser qualquer coisa. Moeda é baratinho, você tem investimento inicial na faixa de R$ 1.000 para comprar um moedeiro, porém, né, não tem custo de recolher a moeda, a não ser a operação de sair de casa, pegar, né, o transporte e até lá recolher a moeda, mas o cartão, por exemplo, você tem um custo recorrente de maquininha, de taxa de cartão e etc. É uma operação mais cara, que tem que estar na sua conta. Né? A automação do serviço, copo mexedor, ela precisa de uma demanda quase que diária ali, depende do volume, tá? Ficar todo dia abrindo a máquina, abastecendo com copo, mexedor, açúcar, etc. Tá? Pode ser máquina de médio ou grande porte, está venda direto ao cliente. Podem ser locais públicos, mas eles não se responsabilizam pela depredação, né? Por exemplo, a pessoa que tentou tirar um café, saiu aguado porque acabou o produto, ou porque eventualmente entupiu, ela pode dar um chute na máquina, né? Ou quebrar ou derrubar. Né? Por exemplo, a estação que a gente mostrou, o Butantã, morro de medo de um dia de jogo no Morumbi, duas torcidas se encontrarem e virar um furdúncio por lá, né? As bebidas, ela tem coisa de serem padronizadas, não é igual uma cafeteria, então tem a vantagem de ser padronizada, de não ser, de estar sempre num padrão bom, né, quando ela é boa, mas também, né, não tem flexibilidade. E tem uma grande oportunidade de marketing local, grande, porque passa muita gente e fica aquele outdoor, né? Como no caso, as máquinas da Coca-Cola, por exemplo, que sempre são muito legais. E quem que são os concorrentes, Rafael, né, desse varejo de venda direta ao cliente? Primeiro, na hora de você colocar uma máquina dessa, você precisa
usar muito a empatia, que é a empatia de quem monta um negócio, você está montando uma unidade de negócio. Então, você precisa olhar para quem está servindo ao redor. O cliente, ele vai comprar a bebida nessa máquina no meio do corredor de uma estação de trem muito turbulenta? Não vai parar para comprar. Então, não adianta ter pessoas. Então, primeiro, a gente fala, usa empatia, se coloca no lugar do cliente, não se iluda. Beleza? Então, vamos lá. Se o lugar tem ambulante, normalmente ambulante, ele é um forte concorrente, por quê? Porque ele tem preço igual ou menor do que o da máquina. Tá? Então, ele é um forte concorrente. Por quê? Você identificou uma oportunidade. Por que você identificou uma oportunidade? Porque você viu gente passando, mas você não foi a única pessoa. Você não teve essa grande ideia e ela não vale $1 milhão. Um monte de gente que nem tem máquina está lá olhando para ela também. Então, cuidado, porque normalmente aqui a imagem é a pessoa servindo na rua, a pessoa servindo isso daqui, gente, aqui, ó, parar o carro e vender o cafezinho na frente da empresa, da escola, da faculdade, tem em todo lugar. E tem muita gente que não compra na máquina porque prefere vir aqui porque sai um pouquinho, porque vai fumar, porque gosta da tiazinha, porque, cara, tem de tudo. Então, tem sim concorrência. Tem o seu serviço prestado, ele pode ser o seu principal concorrente, porque se a máquina vive, posso dizer, desabastecida, se a máquina vive entupindo, não tem limpeza, então ele é um concorrente, as pessoas perdem o hábito de ir na máquina porque ela está sempre com um problema, né? A concorrência, um ambiente muito parado é um concorrente, tá? Né, se não tem movimento, para vocês entenderem a relação, por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem 100 funcionários e tem uma máquina que está doando bebida, provavelmente ela vai tirar ali umas 250 doses, claro, dentro daquela análise toda que a gente tem que fazer, eu coloquei 250 doses por dia. Se a empresa que tem 100 funcionários e tiver uma bebida na recepção para a pessoa comprar, quantas doses você acha que ela vai vender? 100? Mas todo mundo compra café um dia? Não compra. A relação é a seguinte, tá? Que a gente tem aqui, a gente está mais uma vez, vamos estar abrindo isso tudo para vocês entenderem um pouco esse mercado na nossa visão. Se tem o café coado, você vai vender 5 bebidas por dia. Se não tem o café coado, aí você vende mais. Ou você vende, umas 30 por dia, porque muita gente vai querer tomar café. E não é nem tanto pelos lácteos, é mais pelos viciados em café mesmo. Então, olha como abaixa muito. Então, e como a maior parte das empresas, assim, a maior parte que eu falo, tipo, 95% das empresas dão o café, cara, então 95% das empresas, você vai colocar a máquina num lugar que tem 100 pessoas para vender 5, 6, 7, 8, no dia que vai vender muito, vai vender 10 doses por dia. Normalmente você analisa os concorrentes que têm mesa e cadeira, porque a comodidade, ela também vende. Por que você para tomar um café? É só para sair andando por causa da cafeína ou por causa do calorzinho? Não, por causa do conforto que o café traz. Normalmente você pensa no café, vamos tomar um café ali, né? Você não vamos pegar um café para ir andando, né? Então tem isso, tem o preço ao redor, tem o café passado. Se tem alguém que tem café passado, normalmente ele é preferência nacional. Se tem algum lugar perto que tem café passado, é bem possível que a tua população vai preferir por ele, tá bom? Rafael, mas eu tenho um café expresso. O café expresso não ganha do café passado? Depende do seu café expresso. Você tem que se provar, porque o café expresso de máquina de empresa, ele tem uma fama muito ruim. Tem o leite de caixinha, tem gente que prefere o leite fresco, né, ao leite de máquina, que é o solúvel, como se fosse um leite ninho, né? Tem o medo de derrubar, de sair, tem medo de operação, que a gente colocou como comunicação inadequada. A pessoa chegou na máquina, tem que passar o cartão, mas ela não entendeu como é que funciona, para não passar vergonha, ou para não ter medo de fazer alguma coisa errada, de comprar e não tirar a bebida, ela acaba perdendo ali a vontade de consumir ali naquele ponto. Tem bastante concorrência, né, gente? Opa, pulou mais. E quando que é um bom negócio aqui no nosso ponto de vista? Deixa eu só tirar aqui para vocês lerem aqui direito. Bom, quando há forte interesse em marketing, porque o marketing acaba cobrindo outros custos. É normal no varejo, grandes empresas, não pequenos operadores, nem operador iniciante. É muito comum ter essa coisa, eu vou colocar, mas se não der dinheiro, não atingir uma estratégia, pelo menos eu estou colocando a minha marca num bom ponto de muita visibilidade. Ele transfere, né, aquela coisa assim, ele assume um risco de, se não ter dinheiro, pelo menos investe em marketing.
Normalmente o novo operador quer dinheiro, quer sobreviver, quer crescer o negócio, e o marketing não é tão importante, salvo raras exceções, né? Pessoas que começam muito capitalizadas no negócio. Essas são pessoas que pensam no longo prazo, justamente por causa da coisa do marketing, ou de construir naquele ponto, naquele local, de forma com um trabalho sensacional, a preferência daquela população por consumir os produtos da máquina, né? Que possui muita experiência. Se você não possui experiência, não tenta, porque os contratos, normalmente, desses grandes pontos, são feitos com grandes experientes negociadores, que vão tentar te amarrar de um jeito que você, mesmo tendo prejuízo, você tenha que garantir a operação. Que possui capital para investimento, né? Porque são máquinas grandes, uma máquina grande de café custa na faixa de 15, 18, 20 mil reais. A conta uma pequena, você compra por 10, 8, 7 mil reais. Então, são custos bem diferentes, 2, 3 vezes mais investimento para tirar, né, praticamente o mesmo resultado. E, normalmente, você tem um parceiro, tá, que pode estar cuidando e dividindo o resultado, ou seja, pagando aluguel, ou seja, um percentual por dose vendida, etc. Então, você divide o seu lucro com outras pessoas, outras empresas, né? Outros parceiros. Pessoal, falei muito. E acho que é isso. Divide a sua também, se você é operador, se você quer ser operador, divide com a gente o que você está pensando, ou deixa a sua dúvida aqui, ou entra no site, nas nossas redes sociais, que vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais, pessoal.